Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Bienvenidos a todos a esta mesa redonda que es el cierre de estas jornadas de uso de tecnologías libres de información geográfica para la educación básica. En esta oportunidad le voy a pasar la palabra a Felipe Sodré, que va a oficiar de moderador. Y, y bueno, invitarlos a quedarse, que creemos que va a ser una mesa muy enriquecedora. Felipe. Muchas gracias, Sergio. Hola a todos. Y les comento que es con gusto que hago la mediación de esta mesa de debate en la jornada Uso de las tecnologías libres de información geográfica en educación básica. Dicha jornada surge a partir de las inquietudes del grupo de investigación de la red GeoLibero al respecto de las potencialidades del uso de los sistemas de información geográfica en la educación básica. Aunque yo esté hablando en español, les comento que tenemos dos presentadoras que son lusófonas, así que, y voy a aprovechar también, ya que soy brasileño, voy a estar hablando un poco en portugués, un poco en español y principalmente apoyando a ambos para que tengamos un buen diálogo. Bien, entonces, en base a estas inquietudes en relación al uso del SIG en la educación, decidimos no solo hacer este evento, como hacer una investigación breve de quiénes son los que están investigando, publicando y principalmente implementando el uso de SIG como herramienta didáctica en la educación. Y los invitamos a esta mesa. Tendremos en esta mesa, ahí ya empezó, hago la presentación de nuestras panelistas y enseguida les paso la palabra. Vamos a seguir el orden de presentación y comento eso para que ya sepan, yo voy a hacer una presentación bastante corta, así quédense cómodas si quieren aclarar un punto, hacer énfasis en algún otro punto de su formación que les parezca pertinente. Y al final, por ahí, la idea es que tengamos una discusión breve al respecto aprovechamos de la discusión, de las dudas que los que nos asisten podrán compartir por el chat. Entonces, en esta mesa tenemos la presencia de Martina Bailón, que nos habla desde Uruguay. Martina es jefa del Departamento de Formación en el Plan Ceibal, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster de Educación Inicial y Primaria, bien como maestranda en Teorías y Prácticas en la Educación. Se ha especializado en el diseño, planeamiento y gestión educativa con uso de tecnologías digitales, especialmente en el ámbito de la formación del docente. Para que sepan, el Plan Ceibal propone estrategias que integran tecnologías digitales y promueven abordajes pedagógicos innovadores en el marco de la red global de aprendizajes. Además, nos acompaña también Anabela David, licenciada en Geografía y que nos habla desde Portugal. Anabela posee maestría en Sistemas de Información Geográfica y formación avanzada en Docencia de Geografía. Actualmente es doctoranda en Ciencias de la Educación en la especialidad de Evaluación. Desarrolla su actividad profesional en el grupo escolar Nuno Álvares, en Castelo Branco, Portugal. Anabela, junto a Sergio Claudino, a quien menciono porque tuvimos ahí en contacto, pero no pudo estar presente por otros compromisos, publicó el libro Ensino de la Geografía y Formación Acrescida en SIG. El título del libro lo traducí a español, el libro está en portugués. Y vamos a cerrar las presentaciones con
Yomara Barros de Souza, que es licenciada y nos habla de Brasil, y es licenciada y bacharel en Geografía. Tiene especialización en educación básica en el ensino de geografía y es magíster y doctora en geografía. Su experiencia está relacionada al ensino de geografía, cartografía escolar y en geotecnologías aplicada al ensino de la cartografía en educación básica y superior. Es miembro del Consejo Científico de las Olimpíadas Brasileiras de Cartografía. Como las panelistas, como tenemos dos panelistas lusófonas y forman de esta forma una mayoría, propongo empezarmos con Martina Bailón, por estar en minoría. Después seguiríamos con la presentación de Anabela, ya que es la única que no está en América del Sur, y cerramos con Yomara Barros. La idea es que cada una presente 15 minutos, si menos tiempo no hay problema, y al final que tengamos ahí unos 15 minutos más para preguntas y principalmente debates. Les pediré desde ya perdón a las panelistas, pero si hace falta, les voy a interrumpir solo para avisar cuando estén en los últimos 5 minutos de sus presentaciones. ¿Está bien? Así que muchas gracias por su disponibilidad y empezamos con Martina Bailón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primera instancia, agradecida por la invitación en nombre de Plan Ceibal, y voy a contarles un poco por cómo tengo estructurada esta breve presentación. Me parece que lo más rico puede ser el intercambio con las colegas y con las preguntas que vengan de los participantes también. Yo lo que voy a hacer es presentar a Plan Ceibal, digamos. Nosotros tenemos, en el caso de Ceibal y de Uruguay, ya muchos años de trabajo interinstitucional con la Administración Nacional de Educación Pública, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces allí ese fue el marco, digamos, en el cual hemos trabajado acompañando la implementación y el crecimiento de alguna manera, concretamente del GBC Guatovi. Entonces quería, bueno, orientarme un poco a qué es Plan Ceibal, qué rol cumple Plan Ceibal para, en todo caso, después intercambiar con los colegas. Voy a compartir una presentación, a ver si se ve correctamente. Enquanto isso, só para avisar que eu silenciei o microfone das demais, só para não ter interferência. Aí já está a sua tela. Compartir. Conviene a los demás que apaguen las cámaras para no quitarle espacio en... Bien. Martina, si querés... Martina, no sé si tenés el micrófono prendido, porque no se te escucha ahora. Se había desactivado. A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Bien. ¿Ustedes ven en pantalla completa? Sí. Sí, vemos en pantalla completa. 8. Bueno, entonces, lo que estaba comentando mientras estaba muteada, que voy a compartir entonces en esta presentación alguna información sobre el Plan Ceibal, asumiendo que entre los participantes habrán colegas de otros países. Allí en pantalla aparece la misión de Plan Ceibal. ¿Qué es Plan Ceibal? Surge en el año 2007. Contarles también que en nuestro país hay una particularidad que quizás ya fue presentado en estas jornadas, pero tenemos una particularidad en cuanto a la organización de la educación en nuestro país. Tenemos a la Administración Nacional de Educación Pública como un actor clave, quien
quien tiene a cargo la administración de la educación desde el inicial, educación primaria, media y también la formación docente. Entonces, allí aparece un actor fundamental, y en este caso, Plan Ceibal no forma parte, no integra a la Administración Nacional de Educación Pública, sino que tenemos un rol clave que es de articulación con la educación pública. De alguna manera, Plan Ceibal es un organismo paraestatal que trabaja junto a la Administración Nacional de Educación Pública con este foco puesto en la inclusión de tecnología en las políticas educativas. Y bueno, de hecho, esta semana, el lunes pasado, cumplimos 14 años. Este plan inició por allá en el año 2007. Allí en pantalla aparecen cuáles son las etapas que hemos ido caminando y transitando desde Plan Ceibal. En una primera etapa hubo un foco muy fuerte puesto en el acceso a dispositivos y a conectividad. Ahora vamos a ir hacia ello. En nuestro país, todos los estudiantes de la educación pública acceden a un dispositivo desde primer año de educación básica hasta la enseñanza media básica, lo que en nuestro país es tercer año de educación media, ya sea la educación preuniversitaria o la educación técnica. Y al mismo tiempo también se garantizó en esta etapa el acceso a Internet dentro de los locales educativos, que vamos a ver enseguida qué es lo que está pasando hoy. Allí estuvo esa primera etapa de Ceibal, luego hay una segunda etapa que tiene que ver con el despliegue de plataformas. De alguna manera resuelto sí, diríamos resuelto, aunque nunca en un 100%, resuelto este primer nivel de acceso a dispositivos, aparece una segunda etapa de despliegue de plataformas, de recursos y de distintos contenidos, y acá estaba haciendo cuentas cuándo fue que empezamos a trabajar con el GBC Guatobí, y quizás coincide con, no recuerdo el año, soy muy mala para los números, pero quizás coincide con esta etapa, con este momento, donde allí se puso el foco en el desarrollo de distintos recursos para llegar a los docentes. Luego, desde el año 2013 al 2019, y hay un corte pre-pandemia, allí hay un periodo donde desde Ceibal ponemos un foco bastante más fuerte en la dimensión pedagógica y en el uso de las tecnologías con un componente educativo, digamos, y propiamente pedagógico mucho más fuerte. Luego, y a partir del contexto de pandemia y del año pasado, allí definimos una etapa donde hay un fuerte trabajo en lo que llamamos educación combinada, mixta o híbrida. Acá tenemos un contexto común por la escala planetaria de la pandemia. Uruguay el año pasado, desde el 13 de marzo, la educación, y de hecho era a una semana de iniciadas las clases, la educación pasó a trabajar de forma virtual, y recién en el mes de junio comenzamos a retornar lentamente a la presencialidad en educación rural y demás. Bueno, de hecho este año estamos en este momento con casi toda la educación en modalidad virtual también, si bien estamos retornando a la presencialidad luego de un pico altísimo que tuvimos en el mes de abril. Entonces allí se configura, digamos, una situación distinta que desafía a los docentes y claramente a Plan Ceibal y a las distintas estrategias en las que veníamos trabajando concretamente en cuanto a las estrategias de acompañamiento de los docentes en el uso del SIG en nuestro país. Bueno, claramente la educación se ve alterada y allí tenemos que tener capacidad de responder y adecuarnos a las posibilidades que tenemos en este contexto. Esto que comentaba recién, el alcance de la educación pública en nuestro país atiende a un 83% de los estudiantes. La infraestructura a la que acceden los estudiantes tiene que ver con dispositivos, con conectividad, con equipamiento de videoconferencia en los centros educativos, lugares que hoy en día están cerrados, entonces hemos tenido que reconfigurar las estrategias de comunicación que teníamos utilizando las plataformas de videoconferencia. Y acá quiero detenerme un poquito en cuál era la situación al origen de Plan Ceibal, y esto definitivamente es, digamos, allí lo que aparece es
el rol que juega la política pública en poder garantizar determinadas condiciones que definitivamente son imprescindibles para poder trabajar, por ejemplo, con estas tecnologías en el aula y poder trabajar desde un enfoque universal, pensando en todo el país y no solamente en aquellos que eventualmente pueden acceder de acuerdo a sus condiciones de origen. Entonces, allí se ve en las gráficas el acceso a computadoras previo a la implementación de Plan Ceibal por franjas etarias, y luego abajo aparece luego de la implementación de Plan Ceibal. Entonces, esta primera brecha de acceso a dispositivos claramente aparece de forma muy masiva, prácticamente resuelta a partir de esta política pública. Sin embargo, hoy en día es una tabla publicada la semana pasada. Allí en amarillo está marcado Uruguay porque definitivamente con los estudiantes en casa lo que se vuelve crucial es el acceso. Ahora no alcanza con el dispositivo, sino el acceso a Internet en los hogares, y allí Uruguay no aparece tan bien rankeado, y de hecho allí hay desafíos que se han ido tomando desde las medidas que tenemos hoy en día. Para avanzar un poco más en lo que tiene que ver con Plan Ceibal, con el paso del tiempo se han ido desplegando distintas áreas de trabajo, cumpliendo con este cometido de acompañar a la educación pública. Entonces aparece, recién se comentaba la Red Global de Aprendizajes como un marco de pedagogías y de investigación en pedagogías para el aprendizaje profundo, y este es el marco desde el cual trabajamos desde Ceibal. Aparece un desarrollo fuerte del pensamiento computacional. En nuestro país el pensamiento computacional no está integrado dentro de la currícula, pero sí hay una estrategia muy fuerte de trabajo desde Ceibal en la ampliación en la incorporación del pensamiento computacional en la enseñanza. Luego, en nuestro país, por ley, está establecido que la enseñanza del inglés como segunda lengua es universal, y para poder resolver este aspecto que no venía siendo bien resuelto porque no teníamos suficientes docentes de inglés, a través del sistema de videoconferencia se resuelve y garantiza el acceso a la enseñanza de inglés de todos los estudiantes. Luego aparece otra dimensión allí en la enseñanza de la matemática, y esto tiene que ver con los resultados todavía deficitarios en aprendizaje de la matemática, y hay una estrategia muy fuerte de trabajo desde Ceibal, allí configurando como esta área del STEAM. Y de la misma manera aparece la necesidad de desarrollar esto, ya pensando en jóvenes, en desarrollar las habilidades de programación para poder cubrir un mercado que tenía una necesidad de mano de obra formada con una insuficiencia de personas capacitadas. Entonces, de alguna manera allí lo que quiero mostrar es la diversidad de temas por los que va avanzando Ceibal, y algo que me parece bien relevante poner a colación tiene que ver con que a partir de acá se empiezan a desplegar con mucha fuerza lógica de trabajo por proyectos, estrategias donde la articulación entre estas distintas áreas que a priori aparecen como disciplinas o como áreas de conocimiento independientes, necesariamente en el campo y en la educación lo que pretendemos y buscamos es que puedan integrarse con una orientación a la resolución de problemas concretos, y claramente la estrategia de trabajo con la Inspección de Geografía de secundaria y con el Ministerio de Transporte apunta a eso, apunta a que los docentes y los estudiantes puedan implementar, puedan identificar e implementar en sus centros educativos proyectos integrando una tecnología tan compleja y tan rica como en este caso es un SIG. Entonces, en este momento y desde el año pasado tenemos este desafío de poder acompañar y adecuar, acoplar las estrategias con las que veníamos trabajando, muchas de ellas con mucha profundidad, pero claramente en un esquema de trabajo no solamente virtual, sino en un contexto de crisis absoluta como es la pandemia. Bueno, allí obviamente los docentes necesitan jerarquizar, necesitan atender a cuestiones muy básicas que tienen que ver con la vinculación con todos los estudiantes, y de alguna manera esto nos implica, en este caso a Ceibal, a poder ajustar y adecuar nuestras propuestas a este contexto que están viviendo hoy los centros educativos. Como para seguir muy rápidamente,
En mi caso estoy a cargo del departamento de formación de docentes, y las estrategias de formación de docentes implican no solamente una clásica lógica de formación donde hay ya sea cursos virtuales, en prepandemia, presenciales, etcétera. Allí pensamos también al docente aprendiendo en el hacer y con su comunidad de aprendizaje por distintos motivos. Por un lado, esto nos brinda la posibilidad, y también vuelvo a mencionar lo que ha sido el trabajo con el GBC Guatobí, el poder llegar al docente junto con sus estudiantes. En nuestro país probablemente compartamos con otros países, sobre todo de la región, la docencia es una profesión sometida al multiempleo y con poco tiempo, escaso tiempo dedicado al trabajo de planificación y propiamente de formación. Entonces esto configura un problema. Y de esta manera, cuando logramos llegar a los docentes trabajando junto con sus estudiantes, estamos de alguna manera trabajando con el docente, instalando capacidades en los docentes, atendiendo las necesidades reales que tiene ese docente en su situación de aula, porque cosa muy distinta es aprender a manejar un software o a planear una estrategia de uso de una herramienta como esta, pero ese escalón que teníamos entre una formación teórica que puede ser muy reflexiva, pero alejada del campo, la llegada al aula, muchas veces el docente quedaba solo y allí encontrábamos un enorme problema. Entonces, poder llegar al docente junto con sus estudiantes, para nosotros hacía una estrategia súper rica. En contexto prepandemia, dentro de los distintos recursos que ofrece Ceibal, contamos con una plataforma de gestión de aprendizaje, CREA se llama, el nombre propio que tiene en nuestro país. Contamos con un sistema de videoconferencia que nos permite conectar en tiempo real y con una conectividad, con un audio y video de muy buena calidad a los docentes entre los centros educativos y con equipos técnicos fuera de los centros educativos. Entonces allí contamos con un buen ecosistema que da soporte y acompañamiento a las estrategias de formación. Allí aparece lo que nosotros llamamos... Martina, perdón, solo para comentar, tenéis ahí sus 5 últimos minutos. Perfecto. Gracias. Nosotros le llamamos a esto ecosistema Ceibal, procurando que el docente no tenga que generar integraciones entre tecnologías que aparecen dispersas o disgregadas. Voy a compartir luego esta presentación para quien quiera profundizar un poco más en los detalles que aparecen aquí. Estas son algunas de las plataformas con las que trabajamos. También, al mismo tiempo de sumar herramientas, como en este caso el SIG, que aparece allí en este sitio Valijas, que es una curaduría de herramientas aplicadas a la educación. Contamos con un repositorio de recursos educativos abiertos, donde los propios docentes son autores de recursos y materiales educativos que son puestos a disposición de otros colegas. Y bueno, esto que les comentaba, la red de videoconferencias nos permitió desplegar distintos tipos de estrategias de formación, ya no asociadas a una videollamada o a una experiencia más bien expositiva con los participantes en un formato pasivo, sino que con quienes están participando en un formato muy activo y de mucho protagonismo. Bueno, aquí rápidamente menciono algunos de los proyectos y programas en los que se trabajan, más orientados a lógicas de espacios maker, a la integración de la robótica y la programación, a la implementación de proyectos concretos con estudiantes. Y bueno, para finalizar ya, esta situación de pandemia de alguna manera nos puso en situación de adaptarnos y ser capaces de llegar a cada uno de los estudiantes, ya no agrupados en una clase de un liceo, sino cada uno desde su hogar, y que el docente pudiera acompañar al docente a que no se perdiera la grupalidad, aún estando todos dispersos. Nos hemos puesto también a generar contenidos multimodales, pero que puedan funcionar en distintos formatos, en un formato más televisivo, dentro de la plataforma, para poder llegar a cada uno en función de las posibilidades que tienen
en este momento bien concreto. O sea que voy a dejar ya de presentar. Sí, ahí está. Voy a dejar ya de presentar. Y bueno, decirles que la presentación iba un poco por este lado, por poder mostrar y poner en común con ustedes qué es Plan Ceibal, cómo está pensada la estructura que tiene hoy Plan Ceibal, que ha ido ampliando y enriqueciendo su cometido de origen allá por 2007, fundamentalmente teniendo en cuenta en que cuando pensamos en la implementación de una propuesta educativa, no es lo mismo tener condiciones que nos hagan capaces de llegar a todo el país y a cada uno de los puntos del país, a no tenerlas y tener que resolver o esperar que los propios docentes encuentren las herramientas y los canales para poder implementar este tipo de proyectos. Así que bueno, les agradezco en esta primera instancia y luego quedo disponible y atenta al intercambio de las preguntas. Bien, muchas gracias, Martina. Me pareció muy interesante esa visión que ustedes desarrollaron y lo interesante también de tenermos acá una Iomara presentando un abordaje desde Brasil, Anabela desde Portugal, porque eso vamos a mezclar un poco los potenciales y los factores débiles, por así decir. Cambiando já de língua, então eu vejo a Anabela, não sei se a Anabela se encontra. Tô aqui. Que bom. Anabela, seja bem-vinda. Então, volto a dizer, por aí se tem algo que eu não tenha evidenciado da sua formação, fica à vontade e passo a palavra para você e depois seguimos com Iomara. Então, de Portugal, muito boa tarde para o Uruguai, aí provavelmente ainda é muito bom dia. Eu quero agradecer ao Filipe e a toda a equipa destas jornadas o convite que me dirigiram, também através do professor Sérgio Claudino, que, portanto, foi o meu orientador da minha tese de mestrado, que foi efetivamente no âmbito dos sistemas de informação geográfica. E eu passo então já a apresentar. Estão-me a ver bem e ouvir bem? Sim. Ok. Aí vemos, ainda não está toda a apresentação, mas te escutamos bem. Mas eu já estou a partilhar o ecrã. Sim, está sim, ou sim. não? Ok. Ainda está carregando aqui, Sérgio, você pode confirmar para mim? Sí. Aquí también está cargando, pero no queda pensando. Bueno, que pueda cargar. Anabela, Sim. Vamos dar um minutinho mais que ele está carregando o seu ecrã e aí eu te aviso e aí a gente segue. Se calhar vou parar a partilha e fazer de novo. Pode ser, se puder. E também posso desligar a minha câmera para poupar aqui um bocado e ver se canaliza tudo, ok? Perfeito. Ok. Pronto, quando então virem a apresentação, deem-me o feedback. Não carga. Não, todavia não. Eu desliguei a minha câmera, mas penso que tem som, não tem? Sim, sim. Continua com som e tem a sua câmera. A sua apresentação, ela ainda está carregando. Não sei se por uma questão de internet, eu imagino. Você tem ela em algum formato... Está online porque eu posso apresentar... Eu compartilho aqui e você vai me dizendo para eu virar, mudar o slide. Então vamos fazer assim. Vou mandar... Ou por e-mail. Vou mandar o link, sim. Vou mandar o link. Bem.
Mas há Quizás bocadinho, quando haya- fizemos o texto, No, digo, quizás ya sea un problema de conectividad, porque Anabela se ha desconectado y vuelto a conectar un par de veces. eu fiquei sem internet, sim, mas agora tenho. Eu já mandei então o link da apresentação. Aqui recebi. Vejam Estou lá. por abrir. Vou compartilhar minha pantalla. Mas há bocadinho correu bem, pois. Anabela, você vê meu Está a ecrã? pensar ainda. Acá se ve bien, acá se ve bien. Aham, bien. Anabela, sugiro então, se você ainda não vê meu ecrã... Não vejo, não. Bom, podemos fazer assim, você segue apresentando, vai comentando em que parte você está e eu tento sincronizar com você a parte, enfim, que você estaria apresentando agora. Ok, Pode então, sim. Bom, Pronto, seja bem-vinda de não volta. vai ser a mesma coisa, mas pronto, espero que corra bem. Sim, Mas estão a ver a estamos. apresentação, é que eu ainda não estou a ver. Não, então, é o que eu estou propondo. Eu estou compartilhando desde o meu computador e como você não está conseguindo ver o que eu estou compartilhando, o que eu sugiro é que você seguir pelo seu computador, Tá bem. você vê a sua apresentação e vai me dizendo mais ou menos aonde você está que eu sincronizo aqui. O que você acha? Sim, pode ser. Vai ser um bocado difícil porque eu não estou a ver ecrã nenhum. É só por causa disso. Ah, bem, tá. Mas você tem como acessar a sua própria apresentação? Ah, sim, tenho. Isso, E eu agora ia isso. tentar fazer a partilha dos dados móveis aqui do telemóvel, mas eu não sei se o problema é meu ou se é daí. Não sei, mas faz o seguinte, abre a sua apresentação e vai falando, vai nos apresentando a partir dela. Ok. E então, seja bem-vinda de volta. Além de estarmos sempre todos, depois dessa pandemia, super conhecedores de todas as tecnologias, também estamos cada vez mais aprendendo a resolver essas situações, assim que, Anabela, seja bem-vinda e te passo a palavra. Vou te interromper quando faltar aí uns seus últimos 5 minutos. Ok. Então, a minha apresentação começa precisamente com a capa das jornadas, portanto, uso das tecnologias livres de informação geográfica, e agora é uma questão de que o cursor andar com a apresentação para baixo. Portanto, está feita num story map, que era um bocadinho, a minha apresentação é muito prática, portanto, aquilo que eu vou mostrar, e pode caminhando para baixo, portanto, é um bocadinho aqui da história na minha prática pedagógica e na minha experiência profissional como professora, que leciono já há cerca de 30 anos, qual tem sido o percurso na utilização destas tecnologias com os alunos. Portanto, eu tinha aí um mapa que introduzia, portanto, a localização das jornadas, clicando no botãozinho do mostrador, ele vai aparecer a imagem de Montevideo, não sei, caminhando aqui no canto superior direito, fecha-se a janela, caminhando então para baixo, tem a localização, deve estar a ver a Península Ibérica, com 2 mostradores, portanto, eu vou clicar em Lisboa, clicando em Lisboa vai aparecer o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, onde o professor Claudino é docente. Colocando o ponteiro então no outro mostrador, vai desaparecer uma imagem da minha escola, da Escola Cidade de Castelo Branco, em Castelo Branco. Portanto, como estão a ver, a cidade onde eu leciono e de onde sou natural, dista mais ou menos uns 250 km de Lisboa, foi efetivamente a cidade onde eu fiz a formação. Fechando outra vez o modo de ecrã inteiro, nas setinhas, continuamos a apresentação para baixo. Perfeito, mas aí eu acho que perdemos... Da cidade, da escola, portanto, se calhar não conseguem mostrar, não sei, pronto. Aí. Ok.
vamos continuar. Pronto, também não é isso que é importante. Então, vamos falar um bocadinho do que é que foi aqui o percurso em Portugal da introdução da tecnologia e de inovação nas práticas letivas. Nós tivemos um ponto extremamente importante, foi o plano tecnológico, vir com o cursor um bocadinho para baixo, que ocorreu em 2008 em todas as escolas públicas do país. Este plano previa que todas as escolas tivessem acesso à internet e que houvesse um conjunto mínimo de computadores portáteis que poderiam ser de trabalho para o professor na escola ou em casa ou para a utilização dos alunos na sala de aula. Também incluía, agora a imagem, 3 imagens na horizontal, que têm, portanto, os computadores. Também incluía ceder computadores a todos os alunos do primeiro ciclo. Atenção que aqui o primeiro ciclo começa com 6, 7 anos e vai até aos 10 anos, são 4 anos. É chamada escola primária ou escola elementar, em que na primeira imagem vemos então os computadores que eram chamados Magalhães, provavelmente já terão ouvido esse nome, eram os computadores portáteis mais pequenos, muito práticos de transportar, tinham uma pega inclusivamente, e portanto estes computadores vinham com uma série de ferramentas preparadas para alunos do primeiro ciclo. Foram ótimos porque prepararam, estes miúdos tinham aulas de TIC, portanto, e podiam utilizar não só os jogos, como outras ferramentas, como construir as suas próprias ferramentas. Para os professores e para o secundário, portanto, para os alunos mais velhos, foram dados estes computadores que estão a ver, eram os computadores da Dell, muito bons, e que foi possível realizar alguns trabalhos na sala de aula, como estão a ver. A primeira utilização que nós fizemos deles foi construir, na altura havia uma aplicação da RIS, que era o ArcVoyage, tem uma imagem, e que permitia desenvolver, depois que a Microsoft também trabalhou em parceria com o Ministério da Educação e criou uns aplicativos que eram chamados VCTs, Virtual Classroom Tour. Aí tem a hiperligação para um deles, não sei se merece a pena, é uma apresentação em PowerPoint, mas o que interessa aqui dizer era um conjunto de aulas. Reparem, eu fiz isto com os alunos, foi o trabalho que depois fiz com eles no mestrado. Eu fiz isto com os alunos em 2008, era um conjunto de aulas pré-preparadas, era quase como um curso de um conteúdo que os alunos podiam levar para casa, portanto eles tinham acesso através do Moodle em casa e poderiam trabalhar ao ritmo deles, podiam fazer as aulas todas num fim de semana, como poderiam fazer ao longo de 2, 3 semanas. Estávamos longe, em 2008, de pensar que em 2020 estaríamos a trabalhar algo parecido, portanto, com as aulas online. Depois, tenho aqui um exemplo do que foi esse trabalho com os alunos. Na altura foram feitos 3 grandes conjuntos de aulas. Havia um que era o estudo do MEI, em que os alunos tinham que representar no tal programa ArcVoyage, com os fecheiros que nós tínhamos na altura, a distribuição das temperaturas médias e da precipitação, e depois tinham que analisar os mapas. Ahora, perdón, Anabela, un segundo, porque no estamos viendo la presentación. No sé si Felipe tú la ves. Por ahí, yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? No estão a ver a apresentação. No, está como cargando, como había quedado la primera vez cuando... Pois, a mim também me deu assim. Bueno, vamos fazer uma coisa, Anabela. Você me permite compartilhar a sua apresentação no chat para que todos possam, e a gente não compartilha o ecrã? Sim, e as pessoas vão acompanhando a gente? Claro, é uma questão de mandar o link e todos têm acesso à apresentação. Eu penso que é uma boa ideia, sim. Okay. Aí compartilho com todos. Perdão, pelo visto, dessa vez o problema foi aqui na minha internet. E, Anabela, se quiser, pode seguir, por favor. Pronto, então... Okay, vou continuar, então, todos podem aceder. Ultimamente, o que é que temos feito? Portanto, depois, isto aconteceu em 2008, 2012, 2013, as coisas foram correndo, deixou de haver a figura do
portanto, o técnico de informático nas escolas, os aparelhos começaram a estragarem-se, começaram a não responder para outro tipo de aplicativos e, portanto, sinceramente, houve ali um lapso de tempo em que deixamos de trabalhar com sistemas de informação geográfica com os alunos, porque a internet era lenta, porque os aparelhos já estavam um bocadinho fora de uso, até que, com o aparecimento do ArcGIS Online, eu vou continuar a fazer isto, pode ser que consiga, foi possível voltar a trabalhar com os alunos. Portanto, aqui, o primeiro trabalho que fiz com eles, com ArcGIS Online, foi um trabalho de um projeto europeu, que é o projeto europeu eTwinning, em que trabalhei em colaboração com uma escola do sul de Itália e os alunos representaram, na altura, pronto, os incêndios em Portugal é algo conhecido, no verão, trabalharam, localizaram todas as áreas dos seus familiares que tinham ardido no interior de Portugal. Depois, outro trabalho que costumamos fazer com eles é o levantamento do uso do solo, da planta funcional. Temos aqui então um mapa, os grupos são divididos por, a turma é dividida por grupos, vamos para a rua, eles portanto, fazem com um questionário, fazem o levantamento do uso do solo e depois em sala de aula representam, fazem os polígonos com determinado código e representam no sistema, portanto, na planta de localização, essa ocupação. Daí resulta um mapa com a planta funcional. É bom porque depois, ao longo dos anos, como temos trabalho dos alunos sempre nas mesmas áreas, podemos acompanhar e ver as modificações do espaço. Ultimamente, tenho trabalhado com eles, agora neste estado de que ficamos em casa desde janeiro até março, ficamos com os alunos em casa, e tenho trabalhado com eles com dois aplicativos, com o Survey 123, aqui está 124, e com o StoryMap, que é a aplicação que eu estou a trabalhar. Aqui eles fizeram uma coisa interessante, que através de um questionário, eles tinham que escolher uma determinada cidade do mundo e fazer a descrição do estado de tempo nessa cidade. Depois aí, eles tinham que inserir um vídeo com a sua dramatização da representação do estado de tempo. Eu tenho aí o mapa, se clicarem, aparece o mapa com os vários países, com as várias cidades do mundo que eles trabalharam, e se clicarem, por exemplo, se clicarem em cada um dos pinos, vai-vos aparecer o trabalho dos alunos, inclusivamente o vídeo que eles fizeram. Penso que não merece a pena, uma vez que não vou clicar, não estão a ver. Mas está aí a imagem que mostra precisamente a distribuição das cidades por eles escolhidas. Por último, os alunos têm trabalhado, e nós professores, porque atenção, estas ferramentas têm que ser vistas de ambas as partes, da parte da utilização do professor, como da parte de utilização do aluno, com uma apresentação de trabalho. De trabalho esse que pode sempre motivar os alunos, porque é um trabalho que diz respeito a uma área, geralmente a questões locais, que lhe dizem respeito e que os motivam mais, que os interessam mais pelos conteúdos, e por outro lado, eles conseguem fazer um trabalho personalizado, ou seja, o professor, quando vai corrigir o trabalho, sabe que foi aquele aluno que fez, está lá a gravação, está a descrição dele. Neste caso, é um story map que eu fiz para os alunos, em que tem incutido um conjunto de atividades, nomeadamente atividades essas que são jogos, são respostas, são questionários, que ao longo desta história, que nós estamos a comemorar os 130 anos da linha do Caminho de Ferro de Lisboa até Castelo Branco, e a linha de Caminho de Ferro foi construída à beira do rio Tejo, que é um dos principais rios da Península Ibérica. E, portanto, é um bocadinho essa narração. Tem a localização da Península Ibérica, do rio, e tem, inclusivamente, outra questão. Tem aqui atividades que foram pensadas para as aulas de História, para as aulas de Educação Visual e até para as aulas de Português. Termino dizendo, então, que, portanto, esta foi mais ou menos, eu tentei apresentar a evolução daquilo que tem sido em Portugal e naquilo que é a minha prática pedagógica, a utilização do sistema de informação geográfica com os alunos. Pensar que, com estas ferramentas, nós conseguimos desenvolver até
Felipe, no sé si a ti te pasa lo mismo, yo ahora le dejé de escuchar. Tenho Anabela? que tenha sido feita desta forma, mas os colegas agora têm o link, têm possibilidade de visualizar aquilo que pretendia aqui apresentar. Muito obrigado, Anabela. Perdemos um pouquinho da sua fala final, tá? Você comentava de que a intenção era mostrar a evolução. Se quiser fazer um fechamento de novo. Sim. Portanto, a minha apresentação foi muito prática, porque aquilo que eu tentei fazer foi apresentar aqui um bocadinho a evolução da utilização dos sistemas de informação geográfica a nível de Portugal, mas principalmente ao nível da minha prática. Atenção que nem todos os professores de geografia, que era o que era pretendido, era aquilo que era desejado, conseguem trabalhar com estas ferramentas em sala de aula, porque nem todas as salas temos uma rede de internet suficientemente capaz de responder à utilização destas ferramentas, nem todas as escolas têm computadores para os alunos trabalharem. Portanto, neste momento, para fazer só aqui um ponto final, o governo português, portanto, no tempo que ficamos em casa, fez a aquisição de computadores para os alunos, e aquilo que está a ser feito é realmente os alunos mais carenciados estão todos a receber computador e acesso à internet. Em todo o caso, as escolas ainda falta muito equipamento. Portanto, neste momento posso dizer que o ensino online até nos permite desenvolver melhor estas ferramentas do que propriamente no ensino presencial. Mas tentaremos que a pouco e pouco estas sejam umas ferramentas de utilização comum em sala de aula, principalmente as salas de aula de geografia. Muito obrigado e fiquei impressionado porque se trata de uma prática fora do eixo que estamos acostumados a conhecer, nós que estamos fora de Portugal, que é o eixo Lisboa, Porto, talvez Braga, mas enfim, ficou bem interessante. Muito obrigado, Nada, eu Anabela. que agradeço. E fica aqui com a gente. As coisas não terem corrido tão bem como se esperava. Sempre acontece e aconteceu comigo também, assim que não se preocupe. Vamos dar seguimento, então, com Iomara Barros. Iomara, você está por aqui? Seja bem-vinda, então, te passo a palavra, volto a lembrar, se tem algo que eu deixei passar da sua formação, que você queira fazer ênfase, e desculpa, mas faltando os 5 minutos eu vou te avisar, tá bom? Obrigada. Você vai querer compartilhar a tela, ou como é que... Vou abrir aqui. Tá. Eu te aviso, então, aqui. É F5, né? Tela cheia? É, F5. Ou talvez tem um ícone ali em cima de apresentar, não? Aí. Sim. Aí, perfeito. Ok. Buenas tardes. Eu sou a professora Iomara Barros de Souza. Eu sou professora do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal Fluminense, que se localiza no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e eu atuo no curso no campus de Angra dos Reis. Hoje eu vou trazer um pouco das minhas experiências. Eu fui professora de educação básica aí por volta de 13 anos, né, em diferentes escolas de redes públicas aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu vou trazer um pouco dessas experiências junto com a minha pesquisa na área de formação continuada de professores, envolvendo o uso de geotecnologias para aplicar no ensino da geografia. Então, antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de agradecer ao Felipe pelo convite, né, a atenção que o Sérgio também deu para fazer o teste do nosso webinar. Muito obrigada pelo convite, me sinto agradecida em poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências nessa área da qual venho trabalhando aí desde a graduação e com mais ênfase na pós-graduação e agora na universidade.
Então, para a gente parar e pensar um pouquinho a respeito das tecnologias de mapeamento que nós temos aí de uma maneira imensas aí na internet, né? Hoje nós temos diferentes recursos que são usados para mapeamentos, como imagens de satélites, plataformas de mapeamento online, aplicativos de GPS, SIGs, enfim, nós temos uma infinidade de tecnologias que podem ser apropriadas para a construção do conhecimento geográfico na escola, né? Só que não basta a gente ter tecnologias gratuitas, né? É preciso a gente focar na formação do professor, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, né? Não basta ter tecnologia se o professor não tem a metodologia, né? Então, como a gente pode pensar no uso desses diferentes recursos para agregar, para ampliar o conhecimento geográfico dos estudantes da educação básica? E hoje, se a gente pensar nos estudantes entre 12 a 18 anos, né, na fase final aí da educação básica, a gente percebe que os estudantes, independente da classe social, eles têm diferentes conhecimentos, né, com tecnologias, né? Eles manuseiam muito bem computadores, smartphones, mas, no entanto, a gente, especialmente no Brasil, isso é algo mais comum, né? Se a gente pensar na educação básica no Brasil, o foco maior na disciplina de geografia, a gente percebe que os recursos tecnológicos, eles ainda estão afastados do ambiente escolar, né? Então, como é que a gente pensa a educação, como é que a gente entende a educação, né? A partir do momento que a educação é um compromisso que a gente tem com a formação da cidadania, nós temos a educação enquanto compromisso social e político, né? Como os estudantes estão mergulhados aí, literalmente, nas tecnologias, e as escolas ainda continuam na mesmice, né? Então, nesse sentido, é interessante a gente poder aproximar esses recursos do ambiente escolar, né? Então, ao longo da minha atuação na educação básica, um dos municípios onde atuei, que foi o município de Macaé, eu trabalhei muito com as crianças, né, os adolescentes, melhor dizendo, com o uso de tecnologias. Mas nem sempre as tecnologias estão a nosso favor nas escolas, né, especialmente em meio digital. E aí, como eu posso aproximar o uso desses recursos que são aplicados no mapeamento no ambiente escolar? E aí eu pergunto para vocês, de onde vêm os produtos? Né? Então, uma das atividades que eu desenvolvi com os meus estudantes, isso foi uma classe do 6º ano, foi trabalhar com eles que produtos que eles consumiam na semana anterior e que poderiam ser mapeados, né? Para que eles pudessem ter uma leitura geográfica do que eles consomem, de onde que vem o produto, desse país que é imenso, o Brasil, né? Um país de dimensões continentais, por que a gente tem determinadas regiões que se concentram as indústrias? Mas como eu poderia fazer isso a partir do olhar da criança? Então, nesse sentido, eu solicitei aos estudantes que eles levassem rótulos de embalagem de produtos que eles tivessem consumido na semana anterior e a gente pudesse fazer esse mapeamento, né? Então, a partir de endereços dos estados onde esses produtos são produzidos, eu solicitei aos alunos que eles localizassem esses estados, né? E depois a gente pudesse fazer uma interpretação desses produtos, né? Para a gente poder entender de onde vem esses produtos que eles consomem, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue pensar, por exemplo, o diálogo. A gente consegue trazer, né, uma articulação da cartografia, né, da educação geográfica, ou seja, trabalhar a geografia para além do senso comum, entender que a geografia é uma ciência na sala de aula que permite aos estudantes ir muito além do que apontar o dedo no mapa, né, procurar ler, interpretar, entender o porquê das coisas, né, por que determinadas fábricas se localizam em alguns locais e não em outros, né, e como o uso das geotecnologias podem agregar, podem ampliar essa leitura de mundo dos estudantes. Então, diante das dificuldades que nós temos no Brasil, que isso é muito comum nas escolas públicas, em relação ao acesso a laboratórios de informática, né, a proposta foi que eu construí um mapa no QGIS para os estudantes, e a partir de então, eles fizeram essas atividades. E a gente consegue desmistificar que a tecnologia ela não é somente lei digital, mas eu posso trazer a tecnologia para dentro de sala de aula para melhorar as práticas docentes. Uma outra atividade foi feita com os estudantes do 8º ano, nós trabalhamos com o conteúdo da globalização. E aí eu levei para eles, na verdade, né, alguns
imagens, né, de alguns produtos que eles consomem no dia a dia deles. Né? São produtos aí que são produzidos em diferentes países. Nós trabalhamos a partir da globalização numa perspectiva econômica. Então, eles consultaram o smartphone deles, né? A grande maioria ele tem acesso à internet, e aí eles identificaram, né, que países estão à sede dessas empresas. Né? E eles conseguiram fazer uma leitura a partir do olhar deles. Né? A proposta é que eles selecionassem ao mínimo 10 empresas multinacionais e localizassem, né, quais são os países sede dessas empresas. E aí, nesse sentido, a gente traz, né, novamente essa articulação de pensar a cartografia, de pensar a educação geográfica, de pensar em como as geotecnologias elas se tornam mais um recurso para o professor desenvolver as suas práticas em sala de aula. Só que, como eu falei anteriormente, não basta que o professor tenha materiais em mãos. Né? Especialmente as geotecnologias, ela é bem recente no Brasil, na formação inicial do professor. Né? A gente tem, a partir de 2005, entrando aí no currículo dos cursos de licenciatura no Brasil. Então, muitos professores que se formaram antes desse período, eles não tiveram acesso a esses recursos. Né? Então, quando a gente pensa no uso das tecnologias em sala de aula, especialmente imagens de satélites, SIG, é importante que o professor ele tenha, no primeiro momento, noções básicas de cartografia, né? Que ele tenha noções e princípios também de sensoramento remoto e de SIG, para que ele possa se apropriar desses recursos e desenvolver suas práticas. Né? E quando a gente pensa nas tecnologias de mapeamento, é importante que o professor também considere o nível de cognitivo dos estudantes. Né? Porque não basta você ter uma imagem de satélite muito linda, muito bela, que, na verdade, salta aos olhos dos estudantes, por ser bem colorida, se a atividade não estiver de acordo com o nível cognitivo dos estudantes. Né? É bem diferente se eu ofertar uma atividade, desenvolver uma prática para os alunos do 6º ano, sobre algum conteúdo, que, embora seja o mesmo do 1º ano aqui no Brasil, mas eu tenho cognições diferentes, né? Eu tenho uma criança de 12, 13 anos e uma criança um adolescente de 16, 17 anos no 1º ano do ensino médio. Então, é importante que o professor tenha isso em mãos antes da gente pensar no uso desses recursos em sala de aula. E também a questão do contexto cultural que esse estudante vive, né? Para que ele possa ver que esses recursos, eles podem promover sentido e significado para o dia a dia deles. É importante que o professor tenha noções de cartografia, noções de SIG, entender o nível cognitivo dos estudantes, que esse professor ele possa também entender que estudantes, né, para quem que eu vou desenvolver essas atividades. E tendo todos esses elementos em mãos, o professor consegue desenvolver uma aprendizagem geográfica, né, para além da sala de aula. E aí, quando a gente pensa nessa questão da apropriação das tecnologias em sala de aula, né, quando a gente pensa no desenvolvimento da cartografia, com o uso das imagens de satélites, de SIG, é claro que o professor não vai desconsiderar mapas impressos, mapas em livros didáticos, atlas escolares impressos, né? Mas a gente vê como recursos a mais que podem ampliar esse ensino. E é nesse sentido, o professor ele precisa entender que a aprendizagem dele é contínua. Né? Se ele não aprendeu, se ele não teve a oportunidade durante a graduação, durante sua formação inicial, para construir conhecimentos em geotecnologias, cabe sim o papel da formação continuada do professor. Né? É pensar, é ver esse professor que está em sala de aula e ele entender que a aprendizagem era contínua, né? E ele se reconhecer enquanto protagonista, que ele pode sim, através dos conhecimentos que ele construiu ao longo dos anos, né, dos conhecimentos que ele já tem em cartografia, como é que ele pode se apropriar desses recursos e gerar novas perspectivas para as suas ações didáticas em sala de aula. Então, esse é o papel da formação continuada do professor. E é nesse sentido, a formação continuada, ela não vem ao encontro de atualização de conhecimento do professor, né? Porque senão a gente vai dizer que o conhecimento do professor está defasado. Não. A formação continuada do professor, quando a gente pensa no uso do Google Earth, quando a gente pensa numa plataforma do ArcGIS Online ou do QGIS, por exemplo, é trazer para esse professor reflexões para que ele possa entender, para que ele possa ver como esses recursos podem melhorar as suas práticas. E aí também o professor possa se reconhecer enquanto autor, enquanto protagonista. Ou seja, eu posso construir os meus próprios materiais cartográficos, né, os próprios materiais didáticos, e não ser um reprodutor que muitas vezes chega às escolas
atividades em que os estudantes não se veem enquanto parte daquele momento, né? Os estudantes não fazem parte da construção do conhecimento. E quando a gente pensa também na formação continuada desse professor, a gente pensa em espaços onde o professor ele constrói novos conhecimentos, sim, né? E ele agrega o que ele já conhece, né? Os professores que não tiveram acesso ao sensoramento remoto, ao sistema de informações geográficas, ao GPS, por exemplo, eles veem nesses espaços de formação continuada, e eu me refiro na questão dos cursos de formação continuada, tendo em vista que a formação continuada docente, ela pode ocorrer em diferentes espaços, né, em reuniões pedagógicas, e até mesmo conselhos de classe, mas aí quando eu me refiro ao curso, por exemplo, que o professor participa, ele consegue construir novos conhecimentos, ampliar o que ele já possui. E é nesse sentido, há que pensar nesses espaços enquanto ambientes que podem propiciar o professor mobilizar a criatividade. E é nesse sentido que o professor produz materiais cartográficos. E ele consegue especialmente trabalhar a questão da espacialidade, né, que é uma grande demanda dos professores aqui no Brasil para trabalhar o local vivido dos estudantes. Haja vista que os livros didáticos, na grande maioria das vezes, eles trazem conteúdos a nível nacional, né? Então, é nesse sentido que as geotecnologias, elas são ferramentas que contribuem imensamente para o ensino da geografia. E aí, pensando na formação continuada, em 2016 foi desenvolvido aqui, na minha tese de doutorado, o curso de formação continuada para professores de geografia, no município do estado aqui do Rio de Janeiro. O curso ele teve como nome GeoPES, pensar nas geotecnologias como instrumentos para pensar o espaço geográfico. Então, a proposta foi trabalhar diferentes recursos de mapeamento, especialmente gratuitos, para que os professores, ao final do curso, pudessem se mobilizar, né, pudessem trabalhar e construir, de fato, um recurso didático para desenvolver uma prática relacionada ao município onde ele trabalha com os estudantes. Então, foram desenvolvidas atividades com o Google Earth Pro, com o Google Maps, o QGIS e outros aplicativos e programas de mapeamento, como também o Wikimap. E aí, esse curso, ele foi desenvolvido durante 3 meses, foi um curso de 120 horas, sendo 80 horas de forma presencial, foram 10 encontros de 4 horas e 40 horas remotamente. A partir do momento que o professor ele trabalhou remotamente, ele teve a oportunidade de elaborar um plano de aula, aplicar essa atividade em sala de aula com os estudantes e entender, né, quais foram as contribuições desses recursos para mobilizar a leitura geográfica dos estudantes. E o curso foi dividido em alguns módulos, né? Ele foi dividido a partir do levantamento que eu fiz junto aos professores da rede de geografia, né, para tentar compreender as demandas, os interesses desses professores e as necessidades deles diante das suas práticas em sala de aula. Então, muitos professores não tinham habilidades e facilidades com o uso de tecnologias. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou com as TICs no ensino para eles reconhecerem o papel que tem essas tecnologias, né, hoje, atualmente, na sociedade e como esses recursos podem agregar às suas práticas de ensino. No segundo momento, também foi trabalhada a questão das noções básicas de cartografia. Haja visto que muitos professores atuam na disciplina de geografia, mas não possuem conhecimento geográfico, de fato, porque eles muitos são formados em história, né, em outras ciências, e não aquela que eles atuam. Então, foi ofertado um módulo com base em noções básicas de cartografia. E aí, sim, Yomara, nós ainda tentamos... Perdão, Yomara, só para comentar, desculpa, são 3 minutos mais, tá? Ok. E aí nós trabalhamos sensoramento remoto com os professores, noções de SIG, né? E aí, enfim, algumas leituras e, de fato, eles foram à prática das escolas. A partir do curso, eles construíram um plano de aula, eles elaboraram material didático, aplicaram em sala de aula, né? E aí desenvolveram uma atividade cartográfica, né? Essa foi uma atividade com o uso do anaglifo, né? Com o parestereoscópio anaglifo a partir do programa Stereo Photo Maker, que eles se apropriaram e construíram uma imagem anaglifo para trabalhar as feições geográficas. E aí, quando a gente pensa nas geotecnologias, nós temos alguns desafios para aplicar esses recursos em sala de aula, né? Como eu falei para vocês, a falta de conhecimento, muitas vezes o professor gera um certo desafio,
a questão da pouca oferta de cursos de formação continuada na área, a carga horária semanal do professor muitas vezes é excessiva e dificulta ele participar dos cursos, né? A questão dos computadores da escola muitas vezes compromete o desenvolvimento quando o professor deseja trabalhar em meio digital, ou a questão da ausência de materiais para impressão, porque o custo é muito caro. E quando a gente pensa nas possibilidades que esses recursos podem ofertar para o desenvolvimento da cartografia escolar, no primeiro momento é pensar no interesse dos estudantes para o mapa, né? Despertar o mapa para além de apontar o dedo, para além da localização, e promover sentido e significado para o cotidiano, né? Suprir a falta de representações cartográficas nas escolas, especialmente para trabalhar o bairro ou o município onde o estudante vive, né? É pensar também na construção, né, de agregar a leitura e interpretação dos fenômenos geográficos. Então, para finalizar, eu deixo para vocês que o bom professor, quando ele trabalha com o uso das geotecnologias, não é simplesmente por ele ter conhecimento em censuramento remoto, em SIG, por exemplo. É claro que é importante ele ter domínio dessas técnicas, né? Mais do que isso, né? O professor ele precisa ter também a questão de saber conduzir, né? Ele precisa ter metodologias, né? Ele precisa ter conhecimentos pedagógicos, para que ele possa pensar em como esses recursos, enquanto essas ferramentas, uma vez apropriadas em suas práticas, podem trazer aos estudantes um novo olhar geográfico, podem mobilizar os estudantes e muito além do senso comum, né? E aí, nesse sentido, o professor consegue trabalhar esses recursos em classes do ensino fundamental 2 e do ensino médio. E eu deixo para vocês uma frase que as geotecnologias não são em si a mesma coisa, né? Elas não são uma solução para os problemas sociais, mas elas podem incentivar a elaboração de novas metodologias de ensino e podem ajudar, auxiliar ao professor a produzir seus próprios materiais cartográficos. Muitas graças. Obrigada. Muito obrigado, Iomara. Bom, obrigado a todos que nos acompanham. Temos aqui 31 pessoas que nos acompanham. Convido a todos a que façam perguntas, ou talvez não sejam perguntas objetivas, né, de dúvidas, mas que se queiram externalizar alguma coisa. Eu pensei em fazer uma série de 3 perguntas, como levantar umas perguntas e, quem sabe, surge um debate. Anabela e Martina, se quiserem habilitar as câmeras também, e Omara também. Assim a gente dá seguimento a essa palestra, se não, por questões de internet também não tem problema ficar com a câmera desligada. Bueno, mientras, entonces, en portugués, invito a todos a hacer sus preguntas, no hace falta que sean preguntas objetivas, pero si quieren compartir un pensamiento, una opinión, es muy bienvenidos. Y ya hay acá una pregunta, y mientras exponen sus preguntas o opiniones en el chat, yo voy a también hacer algunas. Pensé en hacer en 3, un grupo de 3 por ahí para tener algo para un debate. Y empiezo con la que hizo Martina. Martina pergunta às colegas de mesa se elas observaram, nesse contexto de pandemia, uma aceleração no uso da tecnologia em geral, e particularmente no uso de SIG. Tá? Essa seria uma, e vou levantar algumas outras aqui. Vi que Vic Vergara faz uma pergunta. Que tanto entendem a diferença entre software FOSS e o software privativo? Exemplo, QGIS e ArcGIS. Ou seja, se eu entendi bem a pergunta o que vocês entendem nessa diferença entre software free e open source, ou seja, livre e de código aberto, e o privado? Tá? E aí eu faço uma pergunta que seria para a Anabela, não sei se ela ainda está conosco, porque vejo sem a câmera, não sei se é um problema da minha internet,
qual foi o ponto positivo, já que ela apresentou muito sobre o ArcGIS online e as versões anteriores, o ponto positivo na adoção e o que houve de que não foi tão legal na adoção do ArcGIS. Então, 3 perguntas, tá? Começamos, deixa aberto, mas passo a palavra para a Iomara, que foi a última a apresentar, e depois a gente segue conforme... Por favor, Iomara. Está com o micro desligado. Você está sem áudio. Perdão. Em relação à primeira pergunta, né, sobre a questão do SIG, se ele foi mais utilizado em tempos de aulas remota, eu faço uma colocação que no Brasil ele é pouquíssimo utilizado. Né, o uso do ArcGIS online, a plataforma de mapeamento é pouco usada, e até mesmo softwares que são instalados nos computadores nas escolas. A gente tem pouquíssimos trabalhos, infelizmente, no Brasil. Ainda é um campo muito aberto para pesquisa, né, embora nós tenhamos aí recursos gratuitos. Como eu falei, há uma demanda, né, uma necessidade muito grande no Brasil para ampliarmos a oferta de cursos de formação continuada e, ao mesmo tempo, a questão das disciplinas que envolvem o uso das geotecnologias voltada para a formação inicial docente. Né, muitos cursos de graduação ainda não têm como disciplina obrigatória essas disciplinas que preparam o professor para que ele possa futuramente aplicar em suas aulas. Né, e os professores que estão na escola, a grande maioria não tem ainda acesso a esses cursos. Então, há uma situação tanto delicada no Brasil, e infelizmente a gente não trabalha como gostaríamos em relação ao uso do SIG em sala de aula. Só para eu complementar, em relação à segunda pergunta, né, a diferença do software gratuito para o software privado, que foi a Vicky que perguntou, o software gratuito é interessante porque você tem um código aberto. Né, e nesse sentido, por exemplo, eu coloco o exemplo do EduSpring. O EduSpring é um software voltado para a educação. Na verdade, era uma compactação, do Spring. Não sei se vocês têm ciência, o Spring é um software construído pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil. Né, o Spring, ele foi adaptado para a versão do ensino, tá, em 2009, e aí nessa questão da versão do ensino, a gente tem alguns ícones, algumas ferramentas que não estão acessíveis para estudantes, justamente porque eles são bem curiosos, isso pode dispersar a atenção deles na hora de atividades práticas. Então, a grande vantagem do professor trabalhar o SIG gratuito na escola é que a gente consegue adaptar esses SIGs, né, para que os estudantes não fiquem dispersos e o professor consiga, de fato, desenvolver alguma atividade em sala de aula. O privado, ele traz limitações, especialmente quando a gente se refere às escolas públicas, né, então, nesse sentido, eu defendo o uso do SIG gratuito, como, por exemplo, o QGIS. Mais do que isso, né, um software que não tenha conexão à internet, especialmente no Brasil, que a internet é um tanto complicada para a gente usar nas escolas públicas. Então, normalmente, os computadores são ligados em rede, e a internet ela fica bem lenta quando os laboratórios de informática são acionados para o desenvolvimento de atividades cartográficas. Obrigado, Iomara. Pensando aqui enquanto você falava, façamos o caminho inverso, né? Iomara falou, passo a palavra a Anabela e depois Martina. Anabela. Claro. Esse que me estão a ouvir e ouvir bem agora, certo? Sim. Em Portugal, portanto, logicamente as vantagens é o que a Iomara apresentou. O software aberto permite a utilização sem custos, não é? E as escolas não têm dinheiro, as escolas públicas não têm dinheiro para comprar licenças. Também tenho aqui uma questão que perguntei a todos os alunos que não têm software para trabalhar, que não têm computador. Aquilo que aconteceu no tempo da pandemia, tentamos todos esses casos fossem feitos o levantamento e tivessem acesso, nem que fosse a um tablet. Portanto, mesmo que não tivessem computador, que tivessem acesso a um tablet. Portanto, as câmaras aqui municipais primeiro compraram alguns computadores e depois tem sido o Ministério da Educação já este ano a oferecer esses computadores.
Anabela. Olá, Anabela. Bueno, me parece que estamos con un problema de conectividad con Anabela. Perdón, entonces, Sergio, si podéis ayudarme solo en silenciar y paso la palabra a Martina. ¿Está bien? Martina, no sé si te acordás las preguntas, cualquier cosa, avísame y yo te las hago. Sí, sí. Y de hecho, una de las preguntas que apareció ahora me remite también a algo que venía pensando, escuchando a las colegas, que tiene que ver con el desarrollo de la educación abierta. Vinculo este tema a la pregunta que hace Victoria, creo que era. Vicky. Bueno, a ver, no voy a hablar particularmente de estos software porque no los conozco en profundidad, no es mi especialidad, pero sí me parece importante compartir la experiencia desde Plan Ceibal en el uso de software libre. Seguro y de acuerdo con lo ya dicho, que hay una serie de ventajas, fundamentalmente cuando estamos pensando en política educativa y en política pública, evidentemente con una orientación al acceso de todos y todas. Y fundamentalmente cuando tenemos al Estado invirtiendo en el desarrollo de software, claramente allí que el software sea abierto abre una ventana de oportunidad enorme. Sin embargo, en la experiencia de Ceibal, en muchos casos, después de garantizar el acceso a todos los usuarios, por ejemplo, en algunos momentos la institución ha optado por plataformas privativas, por software privativo. O sea que allí hay, cuando uno se pone desde el lugar del usuario, en algunas ocasiones para Ceibal, esta ha sido la opción. Cuando trabajamos con esta experiencia en el desarrollo del GBC Guatobí, nuestro rol fue fundamentalmente de acompañamiento, pero esto fue uno de los aspectos claves, poder de alguna manera subirnos sobre los hombros de quienes ya venían desarrollando, sobre la comunidad internacional, sobre una comunidad que desarrolla y comparte. Esto es fundamental para un país como Uruguay, con una escala muy pequeña. Claramente no es sustentable el desarrollo de software privativo, el desarrollo sin una lógica de compartir con quienes ya vienen acumulando en el área. Entonces, me parece que allí hay un aspecto que es crucial. Y algo en lo que hemos venido, que funcionan solamente para sus estudiantes en el aula, bueno, allí entendemos que hay un subaprovechamiento o hay una oportunidad que no es bien explorada, porque de nuevo, volviendo, ya la colega en Brasil planteaba lo mismo, volviendo a una lógica de trabajo docente, el diseño de materiales lleva mucho tiempo para el docente. Y en muchos casos tenemos docentes que se han especializado en distintas áreas, en distintos campos, y no necesariamente esa misma especialización la tengo en todas las instituciones educativas. Entonces, ¿de qué manera también debemos pensar en una lógica de educación abierta, de comunidades que comparten aprendizaje, de docentes que comparten con otros colegas? Entiendo que allí hay un punto importante donde de alguna manera el trabajo sobre software de código abierto nos permite ir instalando algunos de los códigos de la cultura en abierto, que en la educación, y por lo pronto en nuestro país, estamos todavía bastante lejos, y al menos de mi experiencia como docente también, uno funciona mucho sobre la lógica de lo privado. Mi espacio de aula privado, mis producciones son privadas, nos cuesta a los docentes todavía abrir y compartir con los colegas, siendo que esto es crucial. Entonces me interesaba traer este punto. Y por otro lado también me parece bien importante, por lo que hemos visto nosotros, cómo se empiezan a dar solidaridades entre este tipo de proyectos. Sí, en Uruguay hay una política bien fuerte de datos abiertos, entonces allí también empieza a suceder para los docentes, y no solamente a los docentes de una especialidad como puede ser geografía, en la medida en que empiezan a haber datos disponibles que nos permiten usar este tipo de herramientas o encontrar
la pertinencia de estas herramientas a otros campos que no son necesariamente la geografía, yo creo que allí hay otra oportunidad bien importante. Y solamente para mencionar un ejemplo, en mi caso, trabajo como docente en la formación de educadores sociales, que es un perfil de formación en Uruguay, son acceso a circulación de la población. Entonces, probablemente esto era muy difícil de ser pensado en un contexto donde este tipo de herramientas se veían muy aplicadas a un campo específico, entonces para el resto de los campos disciplinares se veía como algo muy lejano, y creo que allí hay un buen campo de trabajo donde hay muchísimo para hacer todavía, y desde la disciplina mucho para aportar a otros campos disciplinares. Bien, gracias Martina. Anabela, te tenemos de vuelta. Te paso la palabra, qué bueno que tenemos de vuelta, y hago después, termina Anabela, hago más 3 preguntas y ahí hacemos un cierre porque para no llevar mucho más tiempo. Anabela, por favor. Claro. Pronto, continuando o meu raciocínio, a internet também está muito instável, mas dizer o seguinte, aqui, portanto, eu estava a explicar que as autarquias, portanto, o Poder Municipal comprou, na altura, alguns computadores para os alunos mais carenciados. Esses computadores, em setembro, foram devolvidos à escola. Isso foi ótimo, porque a escola, como eu disse, desde 2008 que tinha 15 ou 20 portáteis e deixou de ter. Pronto. Então, o que é que nós fizemos no primeiro período? Trabalhamos com os alunos na sala de aula, nomeadamente eu em Geografia, com algumas destas ferramentas. Também, nós trabalhamos, todos os anos comemoramos o GIS Day, penso que estão dentro do domínio que é o GIS Day, não? Então, sim, pronto. E os alunos criaram, portanto, produzimos uma fotografia que depois mandamos para a ARRIS e deram-nos algumas licenças de software. Em todo o caso, neste momento, eles têm uma política para as escolas que permitem 2.000 licenças por cada agrupamento de escolas. E é com essa licença que nós agora estamos a trabalhar. Claro que fazemos trabalhos bastante simples, uns mais simples. Eu este ano estou a trabalhar com meninos de 11, 12 anos, são mais novos, e portanto as coisas têm que ser mais simples. Mas eu comungo de todas as ideias que a Iomara aqui apresentou, de que não basta a tecnologia por si, é preciso mudar as práticas, portanto, inovar. E o inovar de uma forma disruptiva é cortar com a forma com que se fazia de antes. Portanto, os conteúdos podem ser os mesmos, mas a forma de os alunos atingirem a aprendizagem tem que forçosamente ser diferente. E nós sabemos hoje em dia que as competências geográficas são extremamente importantes na formação integral do aluno. E nós, como professores de Geografia, temos esse papel. Mais ninguém do currículo, mesmo aqui pensando nas nossas disciplinas e no nosso currículo, tem uma versatilidade tão grande como nós, professores de Geografia, para formar o aluno de forma integral. E o ir para a rua, o ver os problemas, o detectar os problemas, o encontrar soluções para esses problemas na sala de aula, é criar condições para que os nossos alunos consigam ser empreendedores. Anabela, creio que volvemos a ter o problema. Bueno. Não sei se havia mais alguma questão que queriam colocar. Perdão, agora ele finalizito, perdemos você um pouquinho no final, ficou cortado. Se puder repetir, e aí a gente segue. Bueno, me parece. Sí, está con la conexión muy inestable.
Está bien. Sergio, entonces vamos a hacer así. Hago 2 preguntas más y una invitación, por lo que yo entendí, se trata de una invitación. Y son 2 preguntas que me parecieron muy interesantes porque son inquietudes, desde ya las agradezco porque la hayan hecho, y que representan algo interesante que son barreras que son constantes y a veces no damos mucha importancia. Entonces, de Wilson pregunta, nos felicita a las panelistas y pregunta qué alternativa utilizan con aquellos estudiantes que no pueden acceder a los recursos. ¿Está bien? Y otra de Agustín, que veo que Yomara ya le contestó por chat, y Sergio también, así que le invito a Sergio también si querés comentar algo de lo que haya comentado al respecto de eso. Agustín pregunta, ¿cómo puede ser posible aplicar a nivel pedagógico el uso del SIG con aquellos estudiantes no videntes? O sea, en portugués, aos cegos. ¿Hay alternativas viables? Y de Vicky, la invitación queda. Vicky es vicepresidente de la zona latinoamericana, de Latinoamérica, ¿sí? De OSGEL, que es Open Source, la fundación OSGEL, y nos informa que está organizando para el FOSS4GIS, es un evento mundial que se va a hacer virtual este año por los motivos que ya conocemos. Ella está organizando un Code Sprint, que es un espacio para contribuciones sencillas, donde se va a tocar el tema de contribuir con traducciones, que es algo bastante interesante. Muchos se imaginan contribuciones a software libre como algo de programación, y no es necesariamente así. En este caso, se contribuye haciendo traducción para facilitar que otros pueden adoptar sin el conocimiento del inglés, por ejemplo. Pueden participar profesores y estudiantes, y entiendo cómo incentiven a sus estudiantes a participar. Muchos que contribuimos con códigos empezamos contribuyendo con traducciones. Ventajas: los estudiantes participan, practican su comprensión del inglés y redacción en su idioma. Comienzan a ver sus trabajos a ser usados por personas de todo el mundo y quizás más adelante en su vida en la universidad. Quisieran contribuir con código cuando quieran contribuir con código. Bien, Anabela, te paso la palabra con relación a esa, si tenés alguna experiencia, querés comentar algo, a dificultades, cómo hacer con un alumno que no tiene acceso a servicios tecnológicos, y también si conoces algo relacionado aos cegos. Perdão por falar em espanhol com você. Não há problema, não há problema. Em relação aos alunos que não têm de jeito nenhum tecnologias, portanto, como eu disse, a escola tenta o máximo possível fornecer a esses alunos alguma tecnologia quando eu ensino à distância, eu ensino online. Presencialmente, o que nós fazemos é tentar, com os poucos recursos que temos, há muitos alunos que têm telemóveis, outros que têm tablets, e, portanto, quando estamos em sala de aula e não há computadores para todos, eu solicito aos alunos que tragam algum dos seus recursos e até que partilhem. Portanto, muitas das vezes, quando também não têm, a ideia é fazer um trabalho colaborativo, portanto, fazer um trabalho a pares. Portanto, um aluno não tem, mas pode não ter a ferramenta, mas pode sempre pesquisar, pode, por exemplo, tirar fotografias, se for uma situação de repórter, fazer uma reportagem sobre uma situação problemática, portanto, pode, e tentamos ultrapassar a não existência de tecnologia desta forma. Em relação aos invisuais, portanto, às pessoas cegas,
neste momento, portanto, há uns anos atrás, efetivamente, até tivemos algumas crianças nessas circunstâncias. Felizmente, neste momento, não. Temos pessoas com alguns problemas e algumas deficiências, e visuais, não. Não sei se há sempre um professor de apoio mais específico para esses alunos. É sempre possível passar o guião para Braille. Mas depois, efetivamente, trabalhar com o computador, sinceramente, eu sei que há alguns aplicativos que possibilitam trabalhar com o computador em linguagem em Braille. Portanto, as próprias teclas têm, portanto, a linguagem Braille. Só se for por aí. Pronto. Mas, felizmente, não foi uma situação pela qual eu tenha que encontrar uma solução, porque não tenho alunos nessas circunstâncias. Não quer dizer que não os venha a ter, logicamente. Mas, por exemplo, uma menina que tem lá na escola e que tem algumas deficiências, foi possível comprar um computador adaptado às dificuldades dela, nomeadamente no manuseamento das teclas. Depois, em termos de explorar o programa ou a própria aplicação, sinceramente, acho que só com um adulto ao lado que lhe possa explicar as teclas e os procedimentos. Penso eu. Mas as colegas poderão dizer, portanto, esta é a situação que eu conheço a nível de Portugal, mas as colegas poderão dizer, portanto, aí no Uruguai e no Brasil, se consegue ultrapassar este problema de outra maneira, que também seria bom conhecermos, porque nunca sabemos se não nos calha, portanto, termos um aluno nessas condições e temos que dar resposta, porque todos eles merecem aprender, logicamente. Perfeito. Muito obrigado, Anabela. Passo a palavra a Iomara, depois Martina e, por último, o Sérgio, e eu volto depois para fazer o encerramento. Iomara, por favor. Em relação ao uso de SIG para estudantes com baixa visão ou cegos, muitas das atividades que são feitas aqui no Brasil, a gente utiliza texturas. Né? Então, por exemplo, para o mar, eu posso utilizar um plástico, né? E por baixo uma tinta guache, por exemplo, né? Que a criança ela consegue identificar que ali eu estou no nível do mar. Né? Eu posso trabalhar com relevo, por exemplo, e aí eu posso utilizar, por exemplo, alguma massinha, né? De modelar, e aí eu posso fazer as curvas de níveis e a criança identificar, por exemplo, um morro, uma serra, uma montanha. Né? E aí, na verdade, a proposta é que a gente possa utilizar, por exemplo, extrair curvas de níveis, né, de imagem de SRTM, e aí o professor pode produzir uma carta, né, na verdade, ele pode produzir um mapa através dessas curvas de níveis, e aí, nesse sentido, ele pode construir as atividades a partir desse mapa base produzido, por exemplo, no QGIS. Né, a experiência que eu tenho aqui, que eu já fiz com as crianças nas escolas, porque muitas vezes a gente não tem uma criança cega, mas é muito comum nas escolas públicas a gente ter crianças com baixa visão. E aí, nesse sentido, é interessante que a gente trabalha não só as crianças, digamos assim, com certa dificuldade, mas as crianças ditas com imagem, né, com a visão normal. E aí, nesse sentido, a gente consegue agregar todas as crianças, né, para trabalhar de uma forma inclusiva. Né, e a gente é bom, interessante que o professor ele não faz um discernimento, né, uma distinção para a criança que enxerga ou tem uma baixa visão. Então, essa é uma forma que a gente pode trabalhar, por exemplo, o SIG, né, enfim, de modo impresso em sala de aula. Né, a gente não deixa de trabalhar as geotecnologias em sala de aula, mas é uma nova perspectiva dadas as condições que a gente tem na escola. E quando a criança ela tem baixa visão, ela usa muito o sentido tátil. Né? O tato é um dos mais usados por essas crianças, além de outros sentidos, como o cheiro, por exemplo. Mas se tratando da cartografia, né, o uso do tato é super importante para a criança entender, né, e ler o mundo através dessas representações cartográficas, com o uso de texturas, por exemplo, que a gente pode trabalhar em cima de um mapa base. Bien, bueno, obrigado, Iomara. Martina. Sí, bueno, en nuestro caso yo compartí allí un par de links
nosotros trabajamos, lo que hacemos es adaptar venimos de una lógica de adaptar los equipos que entregamos, o sea, en este caso de personas con ceguera o baja visión, los equipos que se entregan a ellos tienen ya instalado el software que permite la lectura de lo que aparece en pantalla, ya sea el celular o una computadora o una tablet. Se requiere que tanto las páginas web, los software que utilicemos sean legibles para estos instrumentos. Entonces allí hay un desafío en el que estamos trabajando y de nuevo, seguro que trabajar en proyectos colectivos y teniendo a la comunidad internacional en este tipo de desarrollos, podremos ir un poco más rápido. Bueno, eso forma parte de la estrategia de trabajo de Plan Ceibal, y recordaba algunos proyectos no solamente del Centro de Recursos, en este caso para ciegos y baja visión, sino que algunos centros educativos han trabajado en tomar los espacios maker y, por ejemplo, las impresoras 3D para imprimir o para fabricar algunos elementos que garanticen la accesibilidad en aquellos casos donde hay estudiantes que lo requieren. Lo que nos parece bien rico es que es la propia comunidad la que se activa y la que genera la que rompe esas brechas de acceso. Claramente no es lo mismo para imprimir una referencia, un mapa, tener que diseñarlo de cero que poder tomar uno que ya existe. Entonces ahí volvemos luego a las lógicas de trabajo en código abierto y en comunidad. Bien. Muchas gracias, Martina. Y un comentario antes de llamar al comentario de Sergio es, percibo, ¿no? Yo que soy de Brasil, toda mi formación en Brasil, hoy vivo ya hace 4 años en Argentina, como que acá, y desde la presentación de Martina, percibo como esa idea del espacio maker es algo muy fuerte y que me imagino que todavía no se ve tanto en Brasil por cuestiones muy probables relacionadas a la demografía, a su dimensión, como ya comentó Yomara, de dimensión continental. Pero de hecho es algo muy interesante porque el maker no necesariamente está solo en la impresora 3D, que de hecho es muy interesante, llama la atención, pero también está en hacerlo con lo que hay. Entonces, Yomara comentó con massinha, con masita, creo que sería en español, pero con papel cartón, o en portugués o papelão. Y creo y esa visión del abierto, no importa qué hay, pero entender que tenemos acceso y usar como para transformar. Así que, Sergio, perdón, te paso la palabra. Si quieres compartir algo relacionado a eso, alguna experiencia. No, solo comentar que es un tema que lo hemos conversado dentro del proyecto GBC Batoví, incluso para el concurso, y con la asociación GBC también, de aprovechar la fortaleza que tiene Ceibal, las impresoras 3D, incluso conversando con la Universidad Tecnológica acá en Uruguay, que trabajan con impresiones 3D y que han experimentado ya con mapas, y bueno, es un tema pendiente, porque aún no lo hemos podido abarcar, pero está pendiente y sabemos que se puede, y bueno, lo haremos cuando podamos. Bien, gracias. Gente, entonces una vez más agradezco a todas por su tiempo, su disposición y por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Obrigado a todas por compartilhar o conhecimento, a experiência. Agradeço a todos que nos acompanharam, 30 pessoas ou um pouquinho mais. Gracias, Vicky, por su invitación y también sus preguntas, a Martín, a Agustín. Y bueno, perdón si no nombro a todos, pero Wilson también. Gracias a Sergio por la organización de este evento.
Y bueno, te dejo para últimas palabras y ahí ya cerramos. No, agradecerles a ustedes la participación, a ti Felipe, por haber moderado esta mesa, haberlo organizado, haber tenido participación de toda Iberoamérica, no solo de la parte hispanohablante, sino también del uso parlante, y de ambos continentes. Eso nos parece que ha sido bueno porque hemos podido tener diferentes visiones. Y a lo largo de toda la jornada también hemos tenido un panorama bastante abarcativo de todo lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se puede hacer con las tecnologías de información geográfica, sobre todo si son libres y accesibles para todos, en lo que es educación básica. Y bueno, ojalá que esto no quede acá y siga desarrollándose y podamos seguir intercambiando y creciendo. Así que nada más que eso. Muchas gracias, gente. Nos despedimos acá entonces y bueno, ojalá seguimos en contacto con todos los que necesiten. Basta comunicarse. Saludos, que estén y quédense bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Tchau. Eu agradeço muito o convite e gostei imenso desta partilha e acho que podemos continuar para outros anos, outros momentos, porque ver como os outros fazem é sempre importante e é sempre enriquecedor até para nós melhorarmos as nossas práticas. Portanto, eu gostei muito de ouvir a Iomar e a Martina. Muito obrigada ao Filipe e ao Sérgio e podem contar connosco. Cá estaremos para outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigado, Ana Bela. E na próxima com o professor. Na próxima com o professor Cláudio. Sim. Ok. Então, muito boa tarde, muito bom dia para o Uruguai. Que pasen bien todos.